Bom dia. Esse encontro vai ficar gravado e disponível para vocês quiserem revisitá-lo. O encontro de ontem já está lá no grupo. Eu consegui postar ontem à noite só, mas está lá para revisitar. E agora, no nosso início, eu vou passar um vídeo com um resumo do dia de ontem, com as informações que a gente fez ontem. Um resumo rápido para a gente iniciar sobre o assunto de hoje. Deixa eu ver aqui. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa técnica de comunicação. Só me falem se vocês escutam o áudio do vídeo. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa técnica de comunicação que é, nossa, poderosíssima. E ela vem de um lugar que talvez pouca gente espere, o mundo do teatro. É uma ferramenta para fazer qualquer interação, qualquer conversa, ser muito mais genuína e, por consequência, mais eficaz. Sabe aquela situação? Todo mundo já passou por isso. Aquele momento em que a gente sente que está atuando, tentando projetar uma certa imagem, seja numa reunião de trabalho, uma apresentação ou até num papo mais casual. É uma sensação bem desconfortável, né? Quase como se a gente estivesse vestindo uma fantasia que não serve direito. E essa sensação de estar atuando o tempo todo, ela tem um custo emocional. É bem isso que a frase diz. É como se uma parte da gente fosse podada, cortada, para caber no que os outros esperam. A gente deixa de ser a nossa versão completa para ser uma versão editada menor. Essa máscara aparece justamente quando existe essa pressão para aparecer de um certo jeito. Sabe? Quando a gente é quase que forçado a esconder como está de verdade. A gente bota um sorriso no rosto, diz que está tudo ótimo, mas por dentro a realidade é bem outra. E aqui está o centro do problema. É um cabo de guerra constante. De um lado, a imagem que a gente acha que precisa projetar para o mundo. Do outro, o que a gente está sentindo de verdade, por dentro. E esse conflito, essa briga interna, cansa. É exaustivo e, vamos ser sinceros, não se sustenta por muito tempo. Mas e se existisse uma alternativa? Uma que não fosse simplesmente fingir até conseguir? Pois é, existe uma abordagem muito mais poderosa que permite que a gente seja eficaz sem ter que abrir mão da nossa integridade. É o que a gente pode chamar de sentimento de verdade. Olha, o sentimento de verdade não tem a ver com uma verdade externa, objetiva, tipo um fato. Não. É um estado interno. É aquela sensação de alinhamento, de leveza, sabe? Quando o que a gente fala e faz está em harmonia com o nosso estado real. É quando a gente se sente inteiro, à vontade na própria pele. E essa distinção aqui é fundamental. Não se trata de debater fatos ou defender a verdade com um V maiúsculo. O objetivo é outro: é alcançar um estado de coerência interna. É sentir que não estamos mentindo para nós mesmos. E de onde é que vem essa ferramenta? Pois bem, vem de um mestre do teatro, o lendário Konstantin Stanislavski. Ele desenvolveu um conceito para ajudar atores a criarem atuações autênticas. E essa ferramenta, ela é perfeitamente aplicável no nosso dia a dia. O nome dela é circunstâncias dadas. Então, o que são as circunstâncias dadas? Basicamente, é a base da nossa realidade. São os fatos inegáveis do momento presente. A cadeira onde se está sentado, a cor da parede, o cansaço que bateu ou a alegria por uma boa notícia. É tudo aquilo que simplesmente é. E aqui está o pulo do gato. Em vez de fingir que essas circunstâncias não existem, que não estamos com frio ou que não é uma sexta-feira às 6:30 da manhã, a gente usa tudo isso como ponto de partida. A comunicação autêntica de verdade, ela nasce, ela floresce quando está enraizada na realidade. Para isso não ficar só na teoria, vamos ver um pequeno experimento. Vamos pegar um discurso de vendas bem padrão e observar como ele se transforma, mas se transforma completamente só de mudar as circunstâncias internas de quem está falando. O texto base é esse aqui, um script bem neutro, padrãozão. Excelente dia, pior que não vender é vender e não receber. Eu represento a Collector Cobranças. Simples assim. Agora, vamos manter cada palavra desse roteiro exatamente igual. A única coisa que vai mudar é um fato interno, uma circunstância dada na imaginação da pessoa que está falando. Vamos imaginar três cenários. No primeiro, a pessoa está super desconfortável porque se deu conta que esqueceu de passar desodorante. No segundo, alguém ali perto soltou uma flatulência e o cheiro chegou.
E no terceiro, a pessoa acabou de saber que vai ganhar um prêmio nacional, mas não pode contar para ninguém ainda. E olha que incrível o que aconteceu. Isso mostra o impacto físico da circunstância. No segundo cenário, do cheiro ruim, a reação foi imediata. A respiração ficou mais curta, para evitar o cheiro. O foco mudou. A fala ficou quase automática, tensa. A comunicação foi totalmente alterada por um fato que a plateia nem sabia que existia. E no terceiro cenário, com aquela alegria secreta do prêmio, a frase excelente dia de repente soa excelente de verdade. Ela vem com um brilho, uma energia genuína que transforma a mensagem. As palavras são as mesmas, mas a comunicação é outra, completamente diferente. Então, a grande conclusão aqui é que construir a comunicação em cima da verdade, por menor que essa verdade seja, é infinitamente mais poderoso do que fingir. O próprio Stanislavski disse isso. O caminho para uma ação que seja total e verdadeira é construído passo a passo, se apoiando em pequenas verdades. Reconhecer que está com sono, que está animado, que o ambiente está barulhento. Esses são os tijolos da comunicação autêntica. Fingir é como construir um castelo de areia. Pode até parecer bonito por um instante, mas é frágil, desmorona na primeira onda. Já a autenticidade, por outro lado, ela é construída sobre a rocha da realidade. Ela é sólida, é resiliente e é genuinamente poderosa. Portanto, a lição central é esta: o poder não está em criar uma ilusão perfeita, de jeito nenhum. Ele está em reconhecer as circunstâncias reais da situação e se relacionar com elas com honestidade. É aí que a conexão e a verdadeira influência acontecem. E para a gente fechar, fica a reflexão. Quais são as circunstâncias dadas numa situação qualquer? O que é objetivamente real, tanto no físico quanto no emocional? Começar a reconhecer essas pequenas verdades pode ser o primeiro passo para transformar completamente a forma como a comunicação acontece. Okidoki. Esse foi um bem resumo do que a gente falou ontem sobre comunicações, sobre a comunicação e a relação com o sentimento de verdade. Agora eu vou passar o conteúdo de hoje. Conseguem ver os slides? Vamos lá, falar um pouco sobre a arquitetura da comunicação, de dentro para fora. Desculpa. Um guia prático para alinhar mente, corpo e expressão. Da mesma forma que foi falado ontem, a nossa comunicação, ela interage com o externo, ela interage com, obviamente, com os fatos da realidade objetiva, mas principalmente ela se relaciona com o estado de sentimento. E esse estado de sentimento, ele molda muito de como a gente observa e se relaciona com o próprio corpo. E aí a gente tem que pensar que o sentimento em relação à comunicação, o sentimento que expressa para a comunicação, ele nasce de um desejo, ele nasce de uma motivação anterior ao sentir, o desejo de como eu quero me sentir, o desejo de realização. E aí que mora um dos primeiros grandes riscos da nossa comunicação, da nosso estado de comunicação. Existe um autor que ele fala que comunicação ela não acontece o tempo todo. A comunicação ela não é apenas falar, não é um corriqueiro do dia a dia. Comunicação ela é um acontecimento. Comunicação deve gerar uma mudança de comportamento no ser. Então ela não acontece o dia todo. Então, os pedidos corriqueiros, as rotinas, elas não são de fato comunicação.
O que é comunicação é aquele momento onde existe um estado de mudança, um acontecimento, algo em mim mudou, ou algo na situação muda. Então, um grande risco que a gente tem é alinhar a nossa comunicação a um não desejo, a uma não expectativa anterior, ao, ao não sentimento de um estado de sentir-se realizado. E aí, o convite hoje, como eu falei, hoje é prático, se vocês quiserem pegar papel e caneta, é pensar como você deseja se sentir, o que você deseja realizar, é tirar para o papel, da mente, e colocar no papel um projeto. Eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia que eu gostaria de concretizar na vida, eu tenho um curso que eu desejo fazer, algo que eu tenho algo que eu desejo realizar na minha vida. Esse é o momento. Como o nosso dia é prático, o convite é: pega um papel e caneta e escreva um desejo, algo que você deseja realizar para você. E aí a gente vai pensar, você vai pensar toda essa aula hoje, todo esse encontro hoje, a partir desse seu desejo, a partir desse o que você deseja realizar. Então eu vou dar aí um minuto para você escrever o que você deseja, algo que você deseja realizar na vida. E aí uma dica interessante para quando a gente for escrever sobre um desejo, pense num verbo. Nunca pense apenas numa construção com substantivos e adjetivos. Pense num verbo. Eu quero realizar, eu quero comprar, eu quero construir, eu quero manifestar. O verbo, ele tem essa qualidade de gerar movimento. Desejos escritos. Vamos pensar agora a nossa. Vamos pensar agora o como a gente manifesta isso a partir do processo de comunicação. E aí a gente tem que pensar que o resultado, ele não é o fato real que a gente deseja alcançar, e sim um estado. O importante para a comunicação, pensando que comunicação é acontecimento, pensando que comunicação é processos de transformação, o importante para a comunicação não é o resultado final, mas o estado de construção que isso gera. O que me gerou de capacidade, o que me gerou de estrutura interna. Esse desejo, junto, alinhado com aquilo que eu quero realizar através do processo de comunicação, eu vou gerar estrutura interna. Eu vou construir uma nova perspectiva sobre mim mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado que o desejo final, ele não é a angústia, ele não pode ser a angústia que a gente alcança, e sim a realização de construir isso. Então, o Stanislavski ele fala aqui sobre os atores, que o erro cometido pela maioria dos atores é o de pensar no resultado em vez de apenas na ação que deve preparar. Por que que eu pedi para a gente pensar num verbo? Porque o verbo, ele movimenta uma ação. Então, toda vez que a gente for pensar em comunicação, a gente tem que pensar em ação. Ação não é fazer apenas. Ação, às vezes, é um estado de ouvir, de escuta. Ação é um estado que a gente cria de atenção e relação plena com o aqui e agora.
e com o nosso objetivo, com o nosso desejo. Então, pensar só no resultado vai trazer você um caminho muito delicado de falhas e muito próximo a criar estados de frustração, porque o seu resultado que você almeja, ele pode não ser alcançado dentro do prazo, dentro da expectativa, dentro da construção mental que você teve. Então, o seu desejo, ele é um impulsionador de movimento e não um, apenas o fato final, tá? Então, a ação é pensar no caminho. O desejo é pensar no caminho que eu vou construir para alcançar essa realização que eu tanto que eu tanto almejo para mim. Porque pensar assim, o caminho, você comprou, você quer construir uma casa. Você vai comprar um lote, você vai ter dinheiro para o lote? Não, vou juntar dinheiro para comprar o lote, vou juntar dinheiro para comprar o material de construção. E aí é pensar em todas essas etapas, e aí quando você termina a casa, você fala, aí você não olha para a casa pronta, você olha para a trajetória, você olha para o seu estado de vitória. Você olha para o seu estado de resiliência. Você fala, cara, eu consegui ser resiliente. Eu consegui, mesmo em momentos muito difíceis, me manter no meu propósito. E a comunicação é exatamente isso. Em momentos muito complicados, a comunicação nos ajuda a olhar para o nosso propósito. Comunicação sem propósito é fala jogada ao vento. Ela não gera acontecimento. E aí a gente tem que pensar que esse propósito ele acontece dentro de uma casa. E essa casa chama-se corpo. E muito da construção social que a gente vem aprendendo pela vida, a gente perde a chave do nosso próprio corpo. A gente perde a chave da conexão do nosso espírito, da nossa psique, do nosso físico. A gente, ao longo da vida, se abandona em alguma área da vida. E a comunicação, ela entende que você tem que resgatar esses abandonos. Se você abandonou alguma área da vida, a comunicação entende que você precisa resgatar esses abandonos. E é exatamente não resgatar no sentido de existe uma fórmula pronta para isso. Não, é resgatar no sentido de se encontrar em você mesmo. Então, e é aí que mora a grande beleza da comunicação, que é a construção da autoconfiança que a gente falou ontem, ela acontece a partir de um processo que não é projetado pelo externo, mas sim construído todo internamente. Aí aqui ele fala, né, a fachada, que normalmente a gente pensa só no externo, né, como que a gente está sendo visto, qual é a opinião do outro, como que o outro quer, como que eu quero que o outro me veja. Isso não me interessa para a comunicação. O que me interessa é os seus estados, as suas estruturas internas. O que abriga aí dentro? O que te interrompe de realizar? E aí essa terapeuta corporal, a Thérèse Bertherat, ela tem uma frase muito interessante, que nesse instante, esteja onde você estiver, há uma casa com o seu nome. Você é o único proprietário, mas faz tempo que perdeu as chaves. Não chega a morar nela. Essa casa é o seu corpo. Comunicar é me reconectar com o meu corpo. E aí é a única coisa que de fato você tem domínio quando você não está doente. Se você adoeceu, é que você entrou numa zona onde o corpo ele fala: peraí, eu preciso lidar com isso aqui, eu preciso me defender disso aqui. A gente já volta. E aí, ao longo do passo da vida, mas o único de fato, o único lugar que você tem controle é o seu próprio corpo. É o único lugar que você consegue moldar, olhar, sentir, viver com plenitude.
E você é a única pessoa que pode me dizer, pode se dizer como você tá. Porque o único lugar que você ocupa 100% do seu tempo é o seu próprio corpo. O resto é passageiro, inclusive o corpo, né? Na morte a gente deixa ele de volta para a Terra. Mas o resto é passageiro. O único lugar que você ocupa é o seu corpo. Então, por que que a gente vai construindo socialmente um olhar sobre o outro, sobre o externo, e não sobre nós mesmos? Esse é o convite da comunicação. Construir um olhar sobre mim mesmo. E aí, segundo exercício. Rápido. Diagnóstico inicial. Onde eu estou? Dentro do meu corpo. Aí a gente vai olhar com realidade. A gente vai olhar, igual a gente falou ontem, com sentimento de verdade. Eu tenho que ser honesto, verdadeiro comigo mesmo. Se eu não sou nem comigo mesmo, a gente vai ter um problema para ser com o outro. E como isso aqui é um exercício pessoal, não é um exercício de compartilhamento, é mais fácil ser verdadeiro com nós mesmos. E aí a gente tem que pensar aonde eu já domino, que habilidades eu domino, que habilidades eu desejo desenvolver, e é aí que eu vou achar os meus ruídos. Porque o ruído, ele normalmente mora numa projeção sobre como eu deveria ser, numa expectativa externa. Ou nunca é sobre, de fato, olhar para a sua habilidade dominada. É olhar só para aquilo que você não domina. Então, o ruído, ele mora muito nesse lugar, que é uma zona entre as habilidades dominadas e a consciência daquilo que eu preciso dominar, para aquilo que eu preciso desenvolver em mim, me envolver melhor com aquela habilidade. E aí o ruído mora nessa expectativa, nessa zona neutra de que é a da construção e o não desejo de construir também. Vou dar aí 2 minutos para vocês pensar habilidades dominadas, anota três, duas habilidades, que você acredita sobre a sua comunicação. Ah, eu tenho uma boa postura, eu tenho uma boa fala, eu construo muito bem o meu raciocínio, eu consigo expressar o meu raciocínio, eu lido bem com as mudanças emocionais na fala, na expressão, porque a emoção ela modula como a gente constrói a nossa fala. Eu eu percebo bem as minhas mudanças emocionais. Isso ajuda na uma comunicação mais assertiva. Ou nas zonas de desenvolvimento, como que eu desejo? O que eu desejo? Ah, eu desejo construir uma fala mais sólida, uma fala organizada, onde as pessoas que me escutam, elas conseguem acompanhar a trajetória, eu consigo criar imagens na mente do outro. E aí, a partir daí, a gente vai pensando nessas, nesses, nessas habilidades que eu desejo desenvolver. E com isso, a gente tem a construção não, a identificação de um ruído. Todo mundo tem ruído de fala, tem vício de fala, todo mundo. Até quem treina muito. Até um grande ator, uma pessoa extremamente que trabalha só com isso, todo mundo tem, tá? Porque todo mundo tem algo a se desenvolver, a olhar, a aprimorar. E vícios de fala, esse, esse que são essas lacunas de construção de pensamento que a gente não consegue trazer para a voz e te expressa essa lacuna mental. Ou pensar, ficar repetindo muito a mesma palavra, começar as frases da mesma forma, não mudar a tonalidade de voz, ficar monocórdio, que parece robô falando, ou uma IA não tão elaborada. Isso é um vício de fala.
Passando para frente. Agora a gente tem que pensar nos fundamentos para uma boa comunicação. O que, quais são os fundamentos para que a gente construa uma boa comunicação? É pensar que isso acontece. Primeiro, ele acontece dentro de um ambiente chamado corpo, tá? Não acontece num ambiente apenas externo. Acontece no ambiente, ele parte de um ambiente chamado corpo, meu corpo. Então, a gente tem que se relacionar com isso com honestidade e verdade. Então, eu tenho que ter um domínio da minha voz, projeção. Então, a minha voz que sai para fora, uma voz que toma conta do espaço, é uma voz que se relaciona bem com o espaço. O tom dela, entender cada momento de como que o, o, o ambiente, as circunstâncias pedem, que tipo de tom de voz, que tipo de levada essa voz tem que ter para cada ambiente. E clareza, eu preciso ter uma boa articulação. Eu preciso me fazer ser entendido. E a linguagem corporal? Tudo aquilo que eu desejo expressar com a voz, para quem utiliza da linguagem vocal, para quem usa a voz como linguagem principal, é entender que o corpo ele precisa estar em congruência com a informação. E muitas vezes a gente fala um sim e o corpo desejando um não. E é aí que a gente tem que achar essa congruência. O corpo, ele diz junto. Ele fortalece aquilo que eu desejo como informação. Adaptação. Adaptação é você estar apto, você estar disposto. Não é só mudar de opinião, mas caso aconteça algo, estar preparado para a mudança de tom do comportamento daquele momento, a mudança de, de ação. Você não ficar enrijecido numa ação específica, você conseguir transitar de uma ação para outra. Escutativa, que é a presença no aqui e agora. Eu estou atento a tudo que acontece. Eu estou atento a tudo que as informações que estão acontecendo nesse momento. E feedback é a nossa capacidade de receber crítica, a nossa capacidade de receber correção, a nossa capacidade de receber uma informação como retorno também, uma opinião diferente, que é a nossa capacidade de entrar em discussão, não no sentido de discutir de briga, mas discussão de duas opiniões diferentes serem colocadas de formas que ambas as informações possam ser elaboradas num ambiente seguro e confortável para todos. Então, o feedback também, ele tem essa capacidade. Qual é a minha tolerância a feedback? Isso vai dizer muito sobre como você se comunica. Se a sua tolerância é baixa para um feedback, vai dizer muito como você é enrijecido nas suas ideias. Agora, se a sua tolerância é alta para feedback, vai dizer muito como você se relaciona com o, com aquilo que dizem sobre correção, sobre comportamento. Não é, e não tem a ver com a mudança de quem você é. Tem a ver com você percebe o externo e se relaciona com o externo. Obviamente, aqui a gente sempre está falando em um ambiente, em situações saudáveis, tá bom? E aí a gente tem que olhar para o ciclo da mudança. O ciclo da mudança, ele é contínuo, não tem um começo, não tem um meio, ele é começo, meio e começo. Ao contrário, né? Não tem um começo, ele não tem um fim. Ele é começo, meio e começo.
Quando você acredita que está terminando, você está começando de novo, a partir de um novo lugar, de um novo estágio, uma nova ótica, de uma nova consciência, de uma nova percepção sobre si mesmo. Então, o ciclo da mudança é esse espectro que o tempo todo eu me proponho a mudar, a desenvolver, a olhar para mim com mais honestidade, mais verdade. E criar esses alicerces e reformar esses alicerces internos também, né? Então, assim, muitas vezes a gente nasce de um desejo de mudar, mas esse desejo de mudar, ele vem de um outro lugar. Ele não é um pop-up que simplesmente brotou na minha tela e fala, ai, vou querer isso. Não, ele vem de um outro lugar. Então, esse caminho, esse olhar sobre nós, ele é começo, meio e começo para todo sempre. Então, a nossa comunicação ela sempre vai ter algo para desenvolver, para se envolver, para se relacionar melhor, para expressar com mais clareza, com mais objetividade. E isso também vai abrir espaço para que a gente entenda que a relação com o nosso desejo, com os nossos objetivos, elas também amadurecem. Elas também criam frutos, e esses frutos criam novas árvores, novos lugares. E aí a regra principal, que é desnudar-se de você mesmo. Para uma boa comunicação, a gente tem que abandonar nós mesmos, no sentido de abandonar as nossas certezas, no sentido de abandonar a nossa rigidez. Você tem que estar disposto ao jogo, disposto a viver a realidade. E aí, Grotowski, ele fala: não queremos ensinar o ator um conjunto pré-determinado de habilidades ou dar-lhe uma bagagem de truques. Aqui tudo se concentra na mutação do ator, que é expressa por uma tensão em direção ao extremo, por um completo desnudar-se, por um revelar da própria intimidade. Então, a comunicação, ela está exatamente nesse lugar de me permitir me relacionar plenamente com a vida e não me enrijecer com a vida. É permitir que a vida é movimento. Então, permitir que eu me movimente. E a partir daí, a gente tem exercícios para a gente fortalecer esse corpo. Não existe comunicação sem eu conhecer o meu aparelho principal, que é o meu corpo. Então, pensando que a maior sacada para uma boa comunicação, pensando que a maior sacada para uma boa comunicação é fortalecer a estrutura que se comunica. Então, fortalecer a estrutura que é tanto receptor quanto emissor de informação. Comunicação é esse jogo. Eu expresso informação e eu recebo informação. Para que eu lide bem com a informação, eu preciso lidar bem com as estruturas que vão lidar com essa informação e que vão expressar essa informação. Para que eu crie espaços de segurança, eu crie estruturas de segurança, eu preciso treinar o meu corpo, treinar a forma como eu lido com o corpo. Ah, quando a gente pensa o corpo como uma estrutura de catalisação, ele catalisa, né? Ele armazena informação.
e ele transmite informação, a gente tem que pensar que, dependendo do tipo de informação, a gente enrijece a musculatura. Algumas informações a gente relaxa, outras informações nos trazem estados emocionais específicos. Outras informações geram estado de fuga, ou outras informações nos geram estado de desejo, de quero aquilo. Tudo acontece nessas tensões, microtensões ou excesso de tensões, ou micro relaxamentos e excessos de relaxamento da musculatura do corpo. Então, eu preciso treinar o meu corpo para lidar com a forma como essas informações estão sendo recebidas. Quando eu me sensibilizo fisicamente, eu lido melhor com as informações. A musculatura, ela se prepara para receber o tipo de informação que vier. E aí eu me preparo para o jogo de viver a vida. E para quem usa a voz falada, o principal, o principal instrumento é a respiração. E aí a gente tem exercícios que a gente pode praticar diariamente antes de fazer processo, uma palestra, dar uma aula, é me preparar, é eu fazer esse estado de chegada. Cheguei, estou pronto. Eu me preparo para estar aqui. Então eu vou sempre a partir de uma respiração natural, que é aquela respiração que a gente não percebe que faz. Eu vou criar consciência sobre essa respiração, sobre essa musculatura. Respiração é controle muscular. O pulmão, ele é uma grande esponja, mas o que faz o ar entrar, o que abre espaço para o ar entrar e o que faz com que o ar saia é todo o conjunto muscular que envolve o pulmão. E o músculo principal disso chama-se diafragma, que é um músculo que está entre os órgãos, as vísceras e o pulmão. Ele fica bem no final das nossas costelas, né? Ele é literalmente o desenho dele é assim. E aí quando você inspira, ele empurra todas as vísceras para baixo para abrir espaço para o ar entrar. E quando você expira, ele empurra para pressionar essa esponja para o ar sair. E é lá, quando fala, a gente fala, expressa, a gente está expirando. O ar tem que sair para que as nossas pregas vocais vibrem. E aí essa vibração gera o som. E aí a gente prepara também todo a nossa cabeça, que é uma caixa de som extremamente tecnológica, porque os nossos ossos eles são porosos e o som vibra nas cavidades que a gente tem na cabeça e é exatamente esse som que é a nossa voz falada. E a forma do som quem dá é a boca, esse conjunto muscular da boca, garganta, laringe, nariz, todo esse conjunto muscular que articula a forma como esse som vai sair. Então, para a gente pensar o ar, pensar o treino do ar, a gente, um exercício que a gente faz bastante é a gente vai inspirar em 5 tempos. Aí é legal quem tem metrônomo, baixa no celular ou conta 5 segundos na mão. E aí é legal porque é uma atenção focada. É como se você fosse para a academia. Você vai treinar o seu corpo para se comunicar. E aí você inspira em 5 tempos, solta o ar em 5 tempos, ou inspira em 5 tempos, sustenta essa inspiração, sem inspirar ou expirar, segura o ar lá dentro em 5 tempos, solta o ar em 5 tempos. Você tem que esvaziar todo o seu pulmão em 5 tempos. E depois segura esse pulmão vazio em 5 tempos.
Então você vai fazer um processo de contração e relaxamento das musculaturas que envolvem o seu processo de respiração. Isso você vai fortalecer essas musculaturas e você vai ganhando controle racional sobre essa musculatura. Ela para de ser apenas irracional, que é o que a gente já faz naturalmente, porque senão a gente não sobrevive, e você ganha um controle racional. Quais são os ganhos disso, Fernando? Sabe aquela fala exprimida que fica no final, que o ar não... Você vai apontando durante a sua comunicação aonde você vai fazer as retomadas de ar, que é preencher o seu pulmão, ou você vai deixar essa retomada de ar mais natural. Ela não vai ficar aquela respiração que a pessoa, você fala, meu Deus, a pessoa está com falta de ar. É porque ela está descompassada com o processo natural de respiração. Então, quanto mais a gente treina essa musculatura, mais controle a gente tem sobre o nosso próprio corpo e a nossa própria forma da voz falada. E também a gente vai ganhando consciência da estrutura muscular de expressão do próprio corpo. Então, o corpo ele vai ganhando, é, junto com a voz falada, ele vai, ele vai se alinhando. Quando eu falar sim, meu corpo vai falar sim. Quando eu falar não, meu corpo vai falar não, porque eu estou treinando para isso. Esse é um ótimo exercício, dá para fazer todo dia, no banho, dá para fazer, mas é, procurem sempre fazer esse exercício de forma ereta, tá? Sentado, ereto. O tronco ele está verticalizado. Aí outros exercícios. A gente tem que trabalhar, além da respiração, a gente tem que trabalhar as nossas capacidades de vibração, as nossas capacidades de criar sons diferentes e de harmonizar esses sons para uma voz falada. Então, a gente vai inspirar em 5 tempos e solta o som, o ar, em som de X. Esse X, que é o sh, que é só a consoante, que aí é trabalhar apenas com as consoantes, elas não têm som próprio como as vogais, sons abertos, sons como A, I, O, que são as nossas vogais, esses são os sons que a gente produz. As consoantes vão produzir vibração. Então, o X, ele produz uma vibração específica. O Z, uma vibração específica. Então, a gente vai sentir aonde a nossa musculatura e os ossos da caixa da cabeça vibra. Então, o X, ele vai vibrar mais na ponta do nosso dos dentes. O Z, ele já vai trazer uma outra vibração nos lábios e ele pega um pouco já do nariz. Z, z. Ele ainda é um som mais oral. O S, ele, ele já traz uma rigidez na musculatura que ele ajuda a gente vai sentir o palato lá atrás mudar. Você faz o X, o palato, aqui relaxa. Essa parte do nosso pescoço relaxa. O S, ele enrijece, ele sobe. Então, o trabalho com as consoantes vai fazendo com que a gente ganhe as habilidades de trabalhar as mudanças de tensão e relaxamento muscular e vibração da caixa craniana. O F, então, cada consoante, ela vai levar a musculatura para um lugar diferente.
E aí, quando vem as vogais, essa vibração, ela ganha forma externa, ela ganha som, ela ganha, ela ganha espaço externo, ela ressoa externamente. Então, o M é bem legal, porque o M ele é totalmente nasal. O M, N, é totalmente, ele vai subir. E aí, para quem trabalha com música, com canto, você pode ir brincando nas, nas nossas capacidades de subir os tons disso, né? Você começa com tons, você pode trabalhar com um X mais peito, eu brinco. Ah, vamos fazer um X mais de peito. Ou um X mais de cabeça. Eu jogo o tom dessas consoantes vão mudando e a qualidade muscular vai mudando. E aí eu vou ganhando capacidade muscular, eu vou ganhando estrutura muscular para poder me expressar com qualidade e também me expressar com segurança, porque eu ganho controle sobre o meu músculo, eu ganho controle sobre o meu corpo, é um controle consciente. É igual andar de bicicleta. Andar de bicicleta, a gente aprende, e no começo a gente tem muita insegurança, a gente tem as rodinhas. Ao longo do tempo, a gente vai tirando as rodinhas. E aí, o que gera consciência, o que gera segurança para andar de bicicleta? Que a ela fica até inconsciente, né? As nossas habilidades. Ou dirigir um carro, que o nosso controle motor fica inconsciente. É exatamente a prática. Então, praticar todo dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma vez por semana, vai trazer qualidade para a sua expressão. E aí, você ganhando controle sobre isso, as frases mentais, a ideia que você deseja expressar, ela tem, ela tem caminho para isso. Você gera caminho para isso. Tá bom, Eulália. Depois a gente conversa, eu te mando uma mensagem. E leitura, a gente pode praticar muita leitura em voz alta. Esse exercício eu faço sempre com todos os meus alunos e é muito legal. Pega um texto seu de interesse, um texto curto, não precisa ser um texto longo. E aí, depois dos exercícios de voz, lá de respiração e articulação, a gente vai fazer uma leitura simples, uma leitura primeira, uma primeira leitura, sem esforço. Depois a gente vai começar a colocar obstáculos nessa leitura. Eu recomendo, a gente trabalha muito para criar fortalecimento na articulação. A gente trabalha igual na academia, a gente tem que gerar estados de tensão e estados de relaxamento, porque é músculo. O músculo, ele não trabalha, se não houver tensão e relaxamento. Andar é isso. Eu tensiono e relaxo. Eu tensiono e relaxo. E a fala é a mesma coisa. Uma fala extremamente acelerada, que é aquela fala que a pessoa não, ela não dá pausa, é uma fala extremamente tensa. Ou tem aquela fala que a pessoa demora um tempo para construir a oração. Isso é uma fala extremamente relaxada. O músculo precisa, ele não tem tensão, ele não tem estrutura para sustentar uma boa oratória. Então, uma boa oratória a gente sustenta no trabalho muscular. Ir para a academia é fundamental. Trabalhar a voz é trabalhar o nosso músculo. E aí, eu utilizo dois exercícios, dois halteres, vamos dizer assim. Você pode utilizar tanto uma rolha, aí tem que ser a de cortiça mesmo, não pode ser aquela rolha plástica,
Eu recomendo mais a de cortiça porque a gente vai apoiar a rolha no, no, nos dentes da frente. É apoiar, não é pressionar. É apoiar. E aí, você vai falar normalmente com a rolha na boca. O truque é não molhar a rolha, é não encharcar a rolha. Por isso que a rolha de cortiça é boa, porque a rolha de cortiça ela absorve um pouco da saliva. E o truque é não encharcar a rolha. Ou não tenho rolha. Lápis. Evite caneta plástica. É, é bom algo macio, algo que o dente consiga ter um certo amortecimento. E você vai apoiar o lápis nos dentes e vai falar normalmente. Pode usar os dois, eu recomendo usar os dois, porque o lápis ele acaba fazendo com que a língua tenha que passar por cima e por baixo o tempo todo, tá? Então, o exercício é o seguinte: você vai ler esse texto uma primeira vez, sem, sem nada. Depois você vai ler esse texto uma segunda vez com o lápis ou a rolha. E depois você vai fazer uma terceira leitura sem nada. E você vai sentir a diferença da sua musculatura. Aí eu uso muito esse texto aqui, que é Prove isso, disse Merlin certo dia empurrando uma tigela de sopa na direção do menino Arthur. Vou ler só essa parte. Aí eu vou ler com a rolha. Prove isso, disse Merlin certo dia empurrando uma tigela de sopa na direção do menino Arthur. E eu vou ler uma terceira vez. Prove isso, disse Merlin certo dia empurrando uma tigela de sopa na direção do menino Arthur. O que acontece aqui é que muitas vezes a gente vai perceber que a, a nossa articulação ela fica mais livre. É como se você pega um peso de 2 quilos, um halter de 2 quilos e faz o bíceps. Depois você vai pegar um halter de 10 quilos e vai fazer o bíceps. Qual que vai te dar a sensação de mais liberdade? Você vai sentir que o seu braço ficou mais leve. O de 10 quilos. Se você consegue usar o de 10 quilos, é óbvio. Porque você sente aquele peso, excesso de peso saindo e o seu músculo, ele não tá ali mais só para sustentar o seu corpo. Ele consegue sustentar um peso além do seu corpo. Na fala, é a mesma coisa. Quando a gente faz o exercício de articulação com rolha, com lápis, aí tem outros vários exercícios que não utilizam, né? Utilizam só trabalho de articulação da língua, trabalho de articulação dos lábios, trabalho de musculatura, relaxamento da laringe, da faringe. Quando a gente começa a fazer esses exercícios, a gente ganha confiança para se expressar. E aí a minha comunicação, ela vai para outro lugar. Ah, eu não tenho confiança para falar. Provavelmente você tem ou uma musculatura extremamente rígida ou uma musculatura extremamente flácida e provavelmente você não tem controle sobre a sua musculatura da fala oral, para quem usa a língua falada. Isso é muito importante de dizer, porque todo mundo se comunica, independente da forma que é. A comunicação ela acontece independente de você ter oralidade ou não. E aqui, para encerrar a nossa fala de hoje, devolutivas integrando a prática. É sempre bom você ter um checklist daquilo que você está fazendo, de da onde você saiu para onde você está chegando. Vamos pensar que lá atrás eu falei sobre o nosso desejo.
Comunicar é construir desejo. Comunicar é construir algo que a gente, construir uma realização. É estar em estado de realização. Para entrar nesse estado de realização, eu preciso me relacionar melhor com o meu corpo, me relacionar melhor com o aparelho, com a única coisa que eu tenho de fato controle na vida, que é o próprio corpo. E com aquilo que eu me relaciono 100% do meu tempo, que é o corpo. Então, para que a comunicação ela vire ferramenta de realização, eu preciso fortalecer o meu corpo, fortalecer a maneira como eu expresso as minhas ideias, fortalecer a maneira como eu expresso o meu desejo, como eu crio caminhos internos para me relacionar com, com o sentimento. O músculo frágil, o músculo flácido, ele se relaciona com o sentimento de forma flácida. O músculo extremamente rígido se relaciona com o sentimento de forma rígida. Agora, um músculo trabalhado, onde ele parte, ele consegue da extrema flacidez para a extrema rigidez, ele tem um prisma, uma gramatura maior de trabalho, de controle, eu consigo me relacionar com os sentimentos de vários âmbitos. E aí, a minha comunicação, ela ganha possibilidade de controle. Então, eu me dar devolutivas é fundamental para que eu construa uma boa comunicação. Me dar referência, eu preciso me referenciar sobre mim mesmo. Eu preciso entender como que eu falava antes e como eu falo hoje. A construção de uma boa autoestima, de uma boa segurança para a comunicação, acontece principalmente no trabalho muscular. Parar aqui de compartilhar e quem tiver dúvidas, aproveite esses tempos finais para a gente tirar qualquer tipo de dúvida que possa te auxiliar no processo. Lembrando que esta aula, este encontro ficará gravado e disponível lá, é, vai ficar aberto lá no YouTube. Eu vou postar o link lá tanto o de ontem quanto o de hoje. Está certo? Com dúvida? Deixa eu ver aqui. Rafael, muito bom. Eu que agradeço a sua presença, meu querido. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui. A aula de ontem a gente falou sobre relações, sobre circunstâncias, sobre expectativas, sobre muita coisa, de como a nossa comunicação se relaciona com o mundo e com os nossos sentimentos internos e a construção de uma comunicação mais solar. Tá? Tá disponível lá também o link que precede, né, esse encontro de hoje. Está disponível lá, se quiser assistir, fica à vontade. Compartilha com os amigos, compartilha com os colegas, com aquelas pessoas que você fala assim, vamos dar uma dica para essa pessoa. É sempre um prazer trabalhar, fazer esse trabalho. É um prazer estar aqui realizando esse trabalho. E principalmente é um prazer ver o desenvolvimento dos meus alunos, dos meus mentorados, e ver o quanto eles conseguem alcançar lugares muito interessantes através da comunicação. Principalmente criar uma autoestima, por se fortalecer na autoestima, se fortalecer na segurança,
de estar seguro para se expressar, criar e manifestar as coisas que a gente deseja para a vida. Este foi o nosso segundo encontro. Você que deseja desenvolver a sua comunicação, ter um projeto que você deseja realizar e ainda não deu forma, quer dar mais forma para ele, meu trabalho é esse: te ajudar a realizar o seu projeto, te ajudar a se expressar melhor, se comunicar melhor e se relacionar melhor com a vida através das ferramentas da comunicação. Eu sou Fernando Alcântara, eu faço parte do programa de pós-graduação e mestrado em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba. Sou ator formado em teatro, trabalho com comunicação, teatro, dança há mais de 20 anos e estou aqui para te ajudar a desenvolver a sua comunicação. Meu muito obrigado. 8h38. Meu muito obrigado. E para vocês, uma ótima semana, um ótimo final de semana, um ótimo dia. E compartilhem essa informação com quem vocês desejam. Espalhem. Muito obrigado a presença de vocês, queridos. Beijos.